Muito bom dia a todos. É um gosto enorme recebê-los nesta sala virtual da Universidade de Portucalense, naquele que é o primeiro webinar de um ciclo que nós, aqui na Universidade de Portucalense, decidimos levar a cabo exatamente nesta altura. E porquê é que lançamos este ciclo de webinars? Não é apenas por uma questão de oportunidade. Não é apenas pelo facto de estarmos praticamente todos em casa que lançamos estes webinars. Muito mais do que isso, é porque nós, na Universidade Portucalense, consideramos que tínhamos obrigação de o fazer. E tínhamos obrigação de o fazer porquê? Uma universidade é um sítio onde se ensina. Para uma parte muito grande das pessoas, a universidade é só isto. É um sítio de ensino. Nós que estamos mais ligados ao meio universitário sabemos que há mais coisas que se fazem numa universidade, nomeadamente produzir conhecimento, investigar. E é exatamente nesta parte que eu gostaria de pegar, porque aquele conhecimento que nós produzimos não nos podemos dar ao luxo de o guardar para nós. Principalmente numa altura em que nós, universidade, nós, cidade, nós, país e mundo, enfrentamos um desafio com as proporções que aquele que enfrentamos atualmente. E porque achamos que devemos colocar ao serviço da sociedade o conhecimento que produzimos, foi isso que nos levou a lançar este ciclo de webinars. Este é o primeiro, e a filosofia do ciclo deste ciclo de webinars é a seguinte: vamos pegar nas diversas áreas de conhecimento da Universidade Portucalense, o direito, a economia, a gestão, as tecnologias de informação e comunicação, o património, a psicologia, etc. E vamos criar um conjunto de palestras que tenham a ver com o desafio que atualmente vivemos. E desta forma, nós estamos também um pouco na linha da frente, partilhar o conhecimento que é aqui gerado com todos, para que ele, de alguma forma, se possa transformar em algo de útil e, consequentemente, algo com valor, criando assim uma sociedade mais desenvolvida e, nesta altura, mais preparada para lidar com o desafio que temos. Antes de eu apresentar a nossa oradora, devo dizer que este seminário em concreto, este webinar, foi organizado dentro de um centro de investigação, o REMIT, cuja diretora é a professora Cristina Sousa. Eu vou pedir à Cristina se nos apresenta o que é o REMIT. Muitos saberemos, mas também não tenho dúvidas de que há muitos dos nossos participantes que gostariam de saber melhor o que é o REMIT. Olá, bom dia. Obrigado, professor, pela oportunidade. O REMIT é uma unidade de investigação que está associada à Universidade de Portucalense, portanto, integrada na Universidade de Portucalense, e que tem uma vertente multidisciplinar na sua abordagem, que integra investigadores de diferentes áreas científicas, nomeadamente a economia e gestão, as tecnologias de informação, e depois áreas relacionadas com o turismo, o património e a cultura. Tentamos trabalhar nesta perspectiva multidisciplinar, não só para produzir conhecimento, normalmente a missão das unidades de investigação, mas a nossa preocupação central é produzir conhecimento que tenha valor para a sociedade e conhecimento que visa compreender as dinâmicas em curso de transformação económica, tecnológica, social e cultural, e dar um contributo efetivo para resolver ou compreender, pelo menos, os desafios societais mais prementes dos nossos tempos. Para além desta produção de conhecimento, nós temos na nossa missão, isto é muito claro para nós, a ideia de que temos que ser muito proativos e dinâmicos na aplicação e na difusão do conhecimento que produzimos pela sociedade.
Portanto, nós não queríamos que este conhecimento fique fechado na academia, queríamos colocá-lo ao serviço daquilo que são as diversas necessidades dos stakeholders, dos interessados nestas dinâmicas. E é neste contexto que eu acho que estamos aqui hoje, para refletir sobre desafios e oportunidades do teletrabalho no atual contexto em que estamos todos confinados, portanto que estamos em confinamento social e que temos que encontrar novas formas e novas ferramentas para continuar a ser produtivos. E vamos, eu acho que refletir isso a partir de um trabalho muito interessante e da investigação que uma das nossas investigadoras tem vindo a realizar há vários anos, e penso que isto é uma oportunidade muito interessante. Portanto, queria dar as boas-vindas a todos e agradecer à Sónia por estar a partilhar connosco o seu conhecimento. Obrigado, Cristina. Obrigado, Cristina. Eu vou então passar a palavra à professora Sónia Roland Sobral. Antes, compete-me apresentá-la. A professora Sónia Roland Sobral é doutorada em Tecnologia de Sistemas de Informação, é professora na Universidade Portucalense, tem uma intensa atividade, quer como docente, quer como investigadora, mas também não posso deixar, enfim, de revelar aqui um pouco alguma coisa mais lateral. É uma colaboradora regular do Observador e brinda-nos com reflexões extremamente pertinentes. É semanal, Sónia, ou quinzenal a sua colaboração? Quando não tem um prazo. É quando é oportuno. Não é um teletrabalho, é esporádico. Muito bem. Mas também há aqui uma sua vertente que eu não posso deixar de realçar, porque é uma desportista nata. Atualmente... Sou uma desportista profissional frustrada. Muito bem. Atualmente é dirigente esportiva de rugby, na área do rugby, e portanto acho que isso também dá-nos uma panorâmica da pessoa que vamos ter a falar connosco durante os próximos minutos. Sónia, o tema é tecnologias e teletrabalho. Eu antes de começar com a conferência propriamente dita, tenho que agradecer primeiro que tudo ao Sr. Professor Carlos Brito, Sr. Vice-Reitor, por esta ideia engraçada, muito interessante, que é colocar a Universidade Portucalense o mais perto possível da sociedade e mostrar aquilo que estamos a fazer, trocar experiências. Penso que é muito importante isso. Dou-lhes os meus parabéns por esta iniciativa, no meio de várias que nestes tempos últimos tem tido. À Cristina, que já não está aqui, e até com certeza ainda bem, à professora Cristina Sousa. A professora Cristina Sousa é a mãe, o pai, o tio, o primo do REMIT. O REMIT foi constituído há relativamente pouco tempo, há meia dúzia de anos, e foi a professora Cristina Sousa que até o nome lhe deu, e conseguiu criar uma equipa multidisciplinar, e eu sou suspeita porque colaboro muito diretamente nessa equipa, de investigação muito interessante, com frutos que se revelaram ainda há pouco tempo numa excelente avaliação que foi feita ao Centro de Investigação. O Centro de Investigação, com tão pouco tempo, conseguiu já resultados fantásticos, e um mérito muito da professora Cristina Sousa. Muito trabalho e muito foco. Sónia, vou-lhe só pedir a câmara está um pouco instável e antes que as pessoas tenham que começar a tomar comprimidos para o enjoo... Sim, é uma técnica de distração. Claro que sim. Sónia, o tema, como digo, é tecnologias e teletrabalho, e hoje que estamos confinados em casa, pensamos que teletrabalho é exatamente isto, é estarmos aqui em videoconferência. Mas na realidade o teletrabalho nem é recente, nem é só videoconferência, não é? Exatamente. Nós temos que antes de mais contextualizar. O teletrabalho, há vários tipos de teletrabalho. Nós podemos pensar a pessoa que trabalha em casa, a senhora que borda os tapetes,
ou alguém que cola etiquetas em casa. Aí não temos o acesso às tecnologias de informação, que para nós é uma variável aqui nesta equação. Ao fim e ao cabo, o teletrabalho desta forma, com tecnologias de informação, já começa no fim dos 70, com as IAUs e com as empresas tecnológicas nos Estados Unidos, mas era um bocadinho mudar o sítio. As pessoas deixavam de trabalhar no escritório e passavam a trabalhar em casa. Com os telefones, já não aqueles de disco, mas aqueles fixos à parede, os computadores daqueles pesados de torre, o que é que diferencia? A pessoa estava a trabalhar em casa em vez de estar a trabalhar no escritório. Passados uns anos, com a internet e com a digitalização do mundo, as coisas foram mudando. Passámos para uma parte mais portátil. Os telemóveis, que deixaram de ser aquelas coisas enormes e passaram numa primeira fase a serem mais pequenos, agora é que passaram a ser grandes novamente. Ou seja, os computadores portáteis, os telemóveis portáteis, há uma portabilidade no início dos 90, por aí, até ao ano 2000, por aí. Só que o que acontecia? Apesar de portátil, as pessoas estavam muito, muito em casa. Ainda o paradigma ainda era muito alterar o sítio. Depois temos aqui uma terceira fase, esta fase que nós vivemos, que é o uso dos smartphones. Temos todas as ferramentas na palma da mão, no smartphone, responder a e-mails, participar em conferências, o que seja, ou seja, em qualquer sítio, a qualquer hora e com todos os problemas que isso acarreta. Nós, nesta altura desta pandemia, estamos a conseguir avançar anos em dias. Esta crise vai fazer muito pelo teletrabalho. Temos que tirar algumas ilações daqui. Nós temos que pensar, por exemplo, nestes últimos dias, agora que se fala com os problemas do ensino para o ensino básico, sobretudo, volta-se a falar na teleescola. Teletrabalho, teleescola, por aí adiante. Ou seja, temos o prefixo grego longe, um trabalho ao longe, a escola ao longe, o som do telemóvel ao longe e por aí adiante. Olha, Continua o seu professor. É que eu não consigo ver se os meus interlocutores adormeceram todos ou não. Não adormeceram, não. Certeza que não. Isto é o problema. O problema destas ferramentas é que quem é professor e está habituado a ter os alunos ou a falar em conferências precisa do feedback sempre. Sim, E estas conferências, mas isto é uma questão de hábito. Depois vamos nos habituando. Pois é, aliás, a questão que eu lhe ia colocar é exatamente essa. Digamos, que tipo de competências é que são necessárias para desenvolver teletrabalho? Quer do lado digamos, de quem coordena, de quem lidera equipas, quer do lado dos próprios membros da equipa, porque certamente que isto é muito diferente do que estar confinado a um escritório clássico, onde eu tenho que picar o ponto, onde eu entro, enfim, e se estiver ali no Facebook, alguém vai descobrir. Ao passo que se eu estiver em casa, ninguém descobre se eu estou no Facebook, não é? Claro que sim. Nós temos que ver que esta parte do teletrabalho está muito ligada a 3 vetores. À tecnologia, à localização, onde está, se é virtual ou se é em casa, e organização. Ou seja, tudo depende também, como iremos, espero eu, falar aqui ainda hoje, sobre a organização. O problema da tecnologia é que, neste caso, nós estamos todos muito dependentes da tecnologia. Por exemplo, eu ontem, pela primeira vez, o Zoom não me funcionou à primeira e à segunda numa reunião, o que cria uma entropia aqui pelo meio. Eu não sei se o professor viu e se as outras pessoas viram o filme que ganhou o Oscar agora, o último Oscar, aquele filme Parasitas, um filme sul-coreano, muito interessante, que eu acho que vale a pena ver. Começa com
com os 2 miúdos, os filhos do casal, à procura do Wi-Fi por todo lado da casa, para verem se conseguem roubar aos vizinhos ou apanhar de qualquer maneira, e tem ali umas cenas meias hilariantes, mas que servem de imagem para as pessoas que estão com dificuldades tecnológicas. E as dificuldades tecnológicas não são só de apanhar a rede. Em termos de Portugal, há sítios que ainda não funcionam, mas isso é pontual. À partida há uma boa cobertura. Há um país ou outro, e poderemos chegar, não sei se é a Estónia, um daqueles países acima da Lituânia, ou Letónia ou Estónia, que tem, que é onde nasceu o Skype, que tem a internet para toda a gente. Nós ainda não temos isso, espero que vamos lá chegar. Até eu tinha ouvido ainda há uns dias a possibilidade de dar a internet para toda a gente nesta fase de pandemia, esta fase que estamos em casa. Voltando aqui, nós em termos de teletrabalho temos o problema da tecnologia, ou seja, as pessoas têm antes que mais que ter destreza tecnológica, controlar os instrumentos tecnológicos, as ferramentas tecnológicas. Há problemas como, por exemplo, se uma pessoa não tem não tem uma determinada ferramenta, por exemplo, não tem uma licença para uma ferramenta, imaginemos, uma empresa tem, acontece muito, duas licenças para um determinado produto necessário. No escritório dá para usar. Se estão 5 pessoas em casa, já começa a complicar, por exemplo. Ou como isto é preciso ter formação, que é um problema muitas vezes. As pessoas têm problemas com a tecnologia porque não estão habituadas a elas. Ou seja, Sónia, é necessário ter não só a infraestrutura, mas também uma literacia digital bem maior que aquela que temos. Claro. A estrutura verifica-se hoje porque está toda a gente em casa, e com certeza temos neste momento, eventualmente em nossas casas, 5 ou 6 pessoas ligadas à internet ao mesmo tempo, e não garantimos que a nossa internet de casa, geralmente é utilizada à noite ou assim, esteja a funcionar, até porque eventualmente podem estar a fazer download de filmes na Netflix ou qualquer coisa. E isso causa-nos um imenso problema. Mas depois também há a questão da literacia digital. Vamos pegar na questão primeiro das infraestruturas, porque eu acho que a nossa audiência muitos podem não ter consciência de quais são as plataformas colaborativas. Porque não é só a questão do Zoom e do vídeo. Estamos a falar de plataformas colaborativas, de trabalho colaborativo. Que tipo de plataformas é que nós temos ao nosso dispor atualmente? E hoje dia 7 de abril, que eventualmente pode ser interessante para quem está a trabalhar em casa. É engraçado fazer-me essa pergunta. Nós estamos a aproveitar esta situação toda, ao fim e ao cabo, para rever muitas das plataformas que já existem. Eu ainda não vi, há uma plataforma que os jovens estão a usar, que é o House Party, que eu nunca conheci agora. O resto de todas estas plataformas nós já as tínhamos usado. Há muitas ferramentas colaborativas. É engraçado que quando se quer falar em teletrabalho, a imagem que existe é exatamente esta que nós estamos, que é os quadradinhos das pessoas em sua casa a falar. Transpondo para a nossa vida real, a vida não Covid, o que é como se nós vivêssemos em reuniões, o que não é verdade. Ou seja, todos nós temos, eventualmente, a parte das reuniões, a menos e temos o resto do trabalho. Em termos de ferramentas colaborativas que usamos, por exemplo, no Remit nós usamos constantemente ao nível de projetos. Nós temos partners no mundo inteiro e só nos encontramos presencialmente 3 em 3 meses, ou que seja, e nós temos ferramentas destas, geralmente usamos o Skype, até agora usávamos o Skype, e usamos muita coisa, tipo o Google Drive, uma série de ferramentas colaborativas para editar os próprios fecheiros. Se repararmos, por exemplo, isto do Zoom, com os programadores,
há uma técnica muito usada em programação, que eu já tentei replicar várias vezes para ensino universitário com uns resultados engraçados, que é o pair programming. Ou seja, há 2 programadores da mesma empresa. Um está a programar e o outro tem o ecrã. Geralmente isto é feito presencialmente no mesmo sítio, ou seja, está um no ecrã e o outro está de braços cruzados ou a apontar a analisar o código, ok? Isto tem resultados, pode parecer estranho para quem não programa, mas isto tem resultados muito engraçados em termos de tempo, de eficácia de código e por aí adiante. Com ferramentas como o Zoom, por exemplo, em que há uma partilha de ecrã, nem é preciso haver uma colaboração de os 2 programadores estarem a usar o mesmo fecheiro. Ou seja, basta o programador, ao fim e ao cabo, aquele que está a programar e o que está a ver, a analisar, nem precisa de ter o ecrã ao mesmo tempo. Okay? O Zoom permite a passagem de ecrãs, ou seja, se o professor pode me pôr a possibilidade de eu mostrar aqui uma ferramenta qualquer e depois dar a outra das pessoas que também está a assistir à conferência. Okay? Isto põe alguns problemas. Vamos apanhando aqui. Mas problemas jurídicos, nomeadamente? Problemas, nomeadamente. O Zoom, eu vi, o Zoom passou a ser a segunda ferramenta mais, com um crescimento maior nesta pandemia. E a seguir lá está, ao House Party. O que aconteceu? Este House Party que eu não conhecia, que é muito usado para pessoas mais novas, teve logo um problema, até a House Party oferece $1 milhão a quem é que pôs uma fake news a dizer que era perigoso, que não sei o quê. Agora temos o problema do Zoom, que é a segunda ferramenta mais usada. O Zoom, por exemplo, estava a ser usado para escolas nos Estados Unidos, escolas secundárias, okay? Ensino secundário. E o que aconteceu? Pela inexperiência dos professores, de quem fazia a reunião, ou isto às vezes não é inexperiência, às vezes é a rapidez com que as pessoas têm que fazer as tarefas. Alguns professores não fizeram aquilo que o seu professor fez, que é ativar a sala de espera, ou seja, só entra dentro do meeting as pessoas que o administrador permite e ao mesmo tempo todos os que estão a assistir têm o som desativado e o vídeo desativado, assim como o compartilhar a tela. O que é que acontecia? Nos Estados Unidos, miudagem de 15, 16 anos, 20 e gente que está com muito tempo para fazer mal. O que é que aconteceu? A semana passada, uma aula teve, alguém compartilhou uma tela com imagens pornográficas, outra com imagens com cruzes suásticas e, estranho, bizarro, houve uma voz que disse a morada do professor que estava a dar aula. O que aconteceu? A americana para tudo e acabou o Zoom. Ou seja, a partir de, hoje é terça-feira, isto nós nem sabemos a quantas andamos bem, desde ontem que o Zoom deixou de ser usado nas escolas nos Estados Unidos e decidiram passar tudo para a Microsoft Teams, que é uma ferramenta do género, há vantagens e desvantagens, permite uma maior colaboração de tudo o que é do Office, para empresas, organizações, escolas que usam o Office, tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens de controle de participantes em reuniões. Por exemplo, ou pelo menos eu não tenho esse módulo, nós estamos a fazer esta reunião e no fim o administrador consegue saber o nome das pessoas que estiveram presentes nesta reunião. Com o Google, com o Teams, eu pelo menos ainda não consegui fazer isso, que é uma coisa que às vezes pode dar jeito. Sónia, agora diga-me ainda estão acordados. até que ponto é que
poderá haver aí alguma rivalidade e alguma guerra de concorrência entre duas grandes plataformas. Isto pode parecer um bocadinho teoria da conspiração, mas... Não, isso é uma pergunta óbvia para quem é do marketing, sobretudo, e para quem é do mundo empresarial. Eu, como sou das tecnologias, às vezes, o que é que está a acontecer? O House Party teve muito sucesso, começaram logo a tentar denegrir. O Zoom já existia antes, mas multiplicou, eu penso que por 5 agora, só em fevereiro. E o que é que acontece? Que começaram a dizer problemas na linha do que aconteceu com o Facebook, quando passaram a informação para as eleições americanas. O Zoom estava a enviar informação da ferramenta, cada pessoa que entrava na ferramenta, a informação era enviada para o Facebook, mesmo para aqueles que não têm Facebook. Já conseguiram cortar isso, mas há algumas coisas que não cortam. Ou seja, o que é que esta semana decidiram fazer nessa empresa? Não vão fazer mais alterações, vão tentar fazer o menos alterações possíveis. De qualquer maneira, já fica aqui um manto negro sobre a ferramenta. Todas as semanas à quarta-feira, tal como já fazem os CEOs da Google, do Facebook, agora o CEO da Zoom também passa a fazer um meeting semanal à quarta-feira para explicar as alterações, para falar com os jornalistas, os problemas que estão a ser reportados e por aí adiante. Ou seja, parece-me um combate da Microsoft também. E do Skype. Pois, exatamente. Olha, Sónia, e diga-me o seguinte, e nós não sabemos quanto tempo é que esta pandemia vai durar, mas eu acho que há aqui duas fases, que é aquela em que estamos confinados em casa e depois o pós-pandemia. Embora o pós-pandemia não vai ser assim uma coisa de um dia para o outro, vai ser uma coisa, enfim, provavelmente uma transição lenta, mas vamos pensar mais no presente. Portanto, nesta altura em que nós, sem grande literacia digital, estamos a fazer cursos rápidos e hoje somos quase todos peritos nesta componente, entre aspas, e depois vamos pensar na fase seguinte. Neste momento, o que é que nos aconselha a fazer? Ok. Bem, nós temos aqui um problema que é nem todos os povos estão para o teletrabalho, nem todas as tarefas estão para o teletrabalho, nem todas as pessoas estão para o teletrabalho. Ou seja, o teletrabalho ajusta-se muito mais a umas pessoas, a uns povos, a umas formas de ser do que a outras. Nós pensamos muitas vezes na parte do teletrabalho, e antes eu vou já às dicas. Nós pensamos muitas vezes no teletrabalho, mas, por exemplo, os nórdicos já o usam muito, porque é pela forma de ser, a forma de contacto. Com certeza nós vamos transformar um bocadinho com algumas características dos nórdicos, do distanciamento social. Enquanto que os nórdicos têm, por exemplo, na Suécia há uns 51% de utilização de teletrabalho. Antes da pandemia. Antes. Em Espanha andaria pelos 13%. Em Portugal fala-se 11%, mas só 2% permanente. E quando é por conta de outrem, 0,02%, ou seja, é mesmo residual. Ou seja, isto, se nós pensarmos, haverá, por exemplo, há muitos cartoons que têm uma pessoa no sofá a ver televisão e com uma coisa daquelas de fazer cimento, um funcionário das obras a dizer estou em teletrabalho, ou seja, um funcionário das obras que está a fazer cimento não é suposto estar em teletrabalho em casa. De facto, ou seja, há profissões que são mais adaptáveis. Há alguma classificação? Nós se dividirmos em 4, o potencial do teletrabalho em 4, de muito baixo, maior ou superior, temos potencial de trabalho muito baixo, como um empregado, por exemplo, empregado de limpeza ou empregado de mesa, que é difícil fazer teletrabalho, não é? Ou seja, potencial muito baixo, com um nível 3, um potencial elevado, como um contabilista, por exemplo,
muito mais. Ou seja, Em que escala é que estão, Sónia? 9%. Não, e em termos dessa escala, portanto, estamos O 9%. estamos nas profissões com maior potencial de teletrabalho. Nós os dois, estamos se for a nossa parte de nós temos vários chapéus. Investigação, imagino que Nós temos vários chapéus sempre. A parte de investigação, excelente. A parte dos alunos, vamos ver. Sónia, então já agora deixa-me só fazer-lhe aqui uma pergunta provocatória. Significa que vamos passar a ir menos a conferências? Quando digo ir, fisicamente, a participação em conferências vai começar a ser mais virtual do que já tem sido? Por incrível que pareça, eu tenho participado em muitas coisas agora virtuais. Mesmo? Já. Eu ainda esta semana ontem estive numa conferência na China. Ok. Pronto, ou seja, aí há algumas vantagens. Há muitas reuniões, por exemplo, houve uma altura que eu tinha que ir, para quem é do Porto percebe isso perfeitamente, que é, eu tinha uma reunião semanal à quarta-feira em Lisboa, na Caparica, okay? Ou seja, isto já foi há uns anos, ia no comboio das 6h45, chegava lá, ia de táxi para a Caparica, já chegava tarde. A reunião demorava 1h30. Voltava e eu lembro que chegava mesmo certinho, que davam uma aula às 6 da tarde na faculdade. Ou seja, estas reuniões, há muita vantagem de ser à distância. Não se gasta tempo, dinheiro e por aí adiante, não é? Hoje quase que nos rimos de uma coisa dessas, não é? Exatamente. Mas isto foi há menos de 10 anos, durante bastante tempo. E poderia ter sido há 3 meses atrás, porque é assim que nós nos comportávamos há 3 meses. Exatamente. Nós temos aqui um problema em termos de, Sr. Professor, em termos de teletrabalho em Portugal, que é, não é por acaso que o teletrabalho em Portugal, na parte estou a falar pré-Covid, não é? Nós estamos no Covid, estamos em teletrabalho mais ou menos que nos apareceu obrigatório e vamos ter uma fase superior. Mas não é por acaso que as nossas percentagens são muito diferentes da maior parte dos outros países. Por exemplo, em São Paulo, com aquele trânsito horrível, e a poluição, há uma tentativa cada vez mais das pessoas irem para teletrabalho, certo? Os nórdicos têm essa perspectiva. Os portugueses, espanhóis e italianos menos. E porque isto tem muito a ver com a percepção, as chefias muitas vezes superiores, okay? E tem a ver muitas vezes com os preconceitos e a forma como os portugueses muitas vezes, os portugueses, espanhóis, italianos, encaram muitas coisas de trabalho. E, 3 exemplos que me estou assim a lembrar. Nós pomos muitas vezes o teletrabalho e a legislação portuguesa é muito nesse sentido. Quem tem filhos de abaixo de 3 anos pode ir para teletrabalho desde que as suas funções o permitam. Okay? Nós temos aqui um preconceito, eu felizmente não o sinto, a minha mãe também não, mas a maior parte das pessoas sente um problema, as mulheres sentem aqui um problema de género. Há aqui um preconceito, que é, eu lembro, tenho pautado isso na minha vida. A Leonor Beleza, uma vez numa entrevista, disse que uma mulher que queira trabalhar não pode dizer que sai de uma reunião para ir buscar o filho ao colégio. Pode eventualmente dizer, eu tenho o meu carro na revisão e tenho que passar para ir buscar o carro à revisão, mas não pode dizer, tenho o carro no colégio, tenho que ir buscar o filho ao colégio. Parece que é má profissional, ok? Sónia, se for um homem até dava um aspecto, não é? É muito querido, é muito simpático, é isso, exatamente. Exatamente, mas isto é um problema, mesmo não sentindo como mulher e numa família com muitas mulheres trabalhadoras, muitas vezes falamos disso, não sentimos isso. Outro exemplo,
há muitas vezes um problema de preconceito em relação à forma de trabalho dos outros. Ou seja, as pessoas à partida assumem que tem que ser desta forma. Imaginemos, temos duas pessoas na mesma reunião. Um está num iPhone e o outro tem um Mac à sua frente. Okay? Podem estar os dois a trabalhar imenso ou os dois a brincar. Mas a percepção de muitas vezes, e eu já ouvi isso, e o seu professor com certeza também, que dá mau aspecto estar no iPhone numa reunião, por exemplo. Okay? Ou seja, este problema do virtual parece uma coisa não profissional. Eu, pessoalmente, o meu artigo do ano passado, com mais sucesso, se assim podemos falar, foi escrito no bloco de notas do iPhone, numa paragem em Barajas, enquanto estava à espera de um outro avião durante 8 horas. Sentei-me, nem tirei o computador do saco, peguei no iPhone e escrevi-o. Ou seja, a plataforma que me interessava ter era uma plataforma de escrita. Ou seja, Aquilo que nos está a dizer é que há suportes tecnológicos que podem ser mais credíveis. exatamente. Do ponto de vista Credíveis. profissional, chamemos assim, é isso. Exatamente. Isso vai continuar ou vai-se alterar? Eu não sei, eu espero que mude. Nós temos aqui uma nova geração. É engraçado, muitas vezes nós dizemos aquela pessoa é rija, passou a Guerra Civil Espanhola, ou passou a Segunda Guerra, ou o que seja. Nós agora vamos ter aqui isto nós não estamos em guerra, vamos sair, andar é tudo bem, mas isto vai deixar marcas às pessoas. E esta geração dos jovens universitários, que apesar de estarem aqui no meio de uma pandemia, de uma situação muito complicada, não sabem o privilegiado que são de terem a tecnologia na sua mão. Ou seja, de certeza que estas pessoas vão ser uns trabalhadores diferentes e, sobretudo, daqui a uns anos, vão ser uns supervisores muito diferentes, ou seja, vão ter uma cabeça menos quadrada, menos fechada do que muitos supervisores hoje em dia. Ou seja, o teletrabalho irá reforçar, aliás, uma tendência que já vinha aqui, é uma orientação mais para resultados do que propriamente para as tarefas. Exatamente, exatamente. E aí vem aí a minha parte do desporto. Ou seja, o treinador do Cristiano Ronaldo não quer saber se ele está no sol da Madeira, se está a fazer o quê. O que lhe interessa é quando recomeçar o campeonato, e de certeza que não vão ter uma pré-época, como costuma haver em agosto e em setembro, uma pré-época muito campeonato de volta, ele tem que estar em condições. Ou seja, orientado para a tarefa, cada vez mais. Há aqui um paradigma que muda. Ou seja, por exemplo, a legislação portuguesa tem uma coisa engraçada. A legislação portuguesa de teletrabalho está muito orientada para esta perspectiva quadrada das pessoas, que é o supervisor pode ir à casa do trabalhador que está em trabalho remoto das 9 da manhã às 7 da tarde. Ou seja, onde é que está a autonomia, o estar, quer dizer, o seu professor, a professora Cristina Sousa e eu, a professora Cristina Sousa e eu já trabalhámos muito em aviões e em aeroportos e do outro lado do mundo. E muitas vezes uma no seu quarto e outra noutra em hotéis. Ou seja, é indiferente a hora, o que interessa é se as pessoas estão a trabalhar bem ou não, ok? Ou seja, o teletrabalho, se a pessoa vai ser controlada das 9 da manhã às 7 da tarde em casa, isto parece mais uma pulseira eletrónica do que um teletrabalho. A autonomia que supostamente é exponenciada com a relação de confiança da empresa com o funcionário, assim parece mesmo uma situação em que o funcionário não pode sair de casa, não pode ir tomar um café à esquina, não é?
Mas isso também não significa uma liberdade total. Imagino que eu agora começava a decidir que não trabalhava durante o dia, trabalhava à noite. E depois tenho aqui o seu reitor que nos está a ouvir e depois diz, Carlos, eu preciso reunir consigo. Mas é que eu agora dá-me jeito a trabalhar à noite. Portanto, apesar de tudo, Exatamente. é preciso alguma disciplina, não é? Exatamente, Para exatamente. todos os efeitos, estamos a trabalhar em conjunto. Exatamente. Isto não é, não se dá receitas, isto não é culinária e, portanto, é difícil dizermos um bocadinho disto e um bocadinho daquilo e tal. Mas há coisas que é importante, que é, por exemplo, eu dando o meu exemplo, funciona comigo, que é, eu tenho, quando estou parada no telemóvel, faço a minha lista de prioridades, depois no computador tenho no Excel as listas. Listas por dia, listas por semana, listas por mês, o que seja. Ou seja, nós temos umas prioridades, porque isto é a mesma coisa que uma pessoa está a fazer um treino para uma meia maratona. Sai de casa a pensar assim, eu hoje posso fazer um treino de 12 km ou um treino de séries, ou então vou fazer mesmo de 18, não é? Um longo. E começa o treino sem saber muito bem se vai mais rápido, se vai meio, se vai mais lento. Ou seja, nós quando estamos a trabalhar, nós temos que planear aquilo que vamos fazer, porque senão os resultados são muito maus. Mas, o sítio para o trabalho, nós aqui estamos numa fase transitória. Nós estamos em distanciamento social, ou seja, a maior parte das pessoas estão em teletrabalho obrigatório, obrigado, não é? Há outros como eu que estão encantados, tirando o único problema de estar a trabalhar, trabalhar mas isto depois ajusta-se. Ou seja, é muito importante que se defina as metas. Depois, como é uma situação provisória, as pessoas não alteraram nada em casa, ou seja, é importante ter, por exemplo, cá em casa, cada um de nós, somos dois, cada um de nós tem um sítio para ir trabalhar, ok? E o que é que nós combinamos? Que é, a menos que um de nós tenha que falar, se está a ouvir, coloca os fones, tentamos estar na sala, ou seja, uma situação de isolamento, porque senão isolamento já basta. E o que é suposto fazer? Ter um sítio de trabalho, um sítio arejado, um sítio em que se pode pôr os papéis em cima sem se sentir um desarrumado. Fugir da televisão, fugir do frigorífico, que é um dos problemas que eu vejo muita gente a reportar. E eu estou aqui sentada porque ao fim e ao cabo é uma conversa com duas pessoas que eu aprecio muito, mas o meu normal é trabalhar numa mesa, não estar tão sentada, porque geralmente até estou com 2 ou 3 computadores e portanto preciso de uma mesa, ou seja, há muita gente, eu tenho visto algumas pessoas que começaram em teletrabalho e muitas vezes ficavam na cama com o portátil. Errado, asneira. Só que as pessoas, se é uma situação mais ou menos prolongada, as pessoas vão se enganando e vão colocando as coisas no seu sítio, não é? Por exemplo, eu estou-me a lembrar disto. Eu trabalho com ensino à distância há 20 anos. 20 anos. Já nestes 20 anos, já fiz experiências nos vários níveis de ensino, licenciatura, mestrado, doutoramento. Já colaborei muito com estagiários de ensino secundário, que foi uma parte muito engraçada. As pessoas os alunos são diferentes, okay? Mesmo para mim, que sou a mesma pessoa, os alunos são diferentes, as matérias são diferentes, o que se ensina é diferente, ou seja, por isso, em 20 anos já fiz muitas vezes tentativas que no ano seguinte se ajusta de outra forma. Aqui as pessoas não têm para já uma segunda oportunidade para repensar a sua forma de trabalhar à distância, de teletrabalho. Muitas vezes eu vi que a compra de computadores portáteis que já tinha descido
ultimamente, que este mês subiu uma loucura, porque muita gente nem tinha computador. Nesta situação, temos também, se o professor falou, o problema de ligação, que é, há um filho a fazer downloads de Netflix ou a jogar um jogo ou qualquer coisa, depois um universitário no Zoom e tal, e isto depois rebenta por algum lado. As redes não estão preparadas a isso. Se isto fosse uma situação com caráter mais permanente, isso teria que ser alterado. Eu, por acaso, conheço várias pessoas que, entretanto, já mandaram alterar a rede, porque senão seria muito... Sim, não tenho dúvidas. Aliás, estava a falar, eu estava a pensar, provavelmente até a concepção das casas vai ser diferente. Há bocado falou, cada vez haverá talvez uma maior, será dada maior importância a um espaço de trabalho. Tipicamente as pessoas trabalham na sala, porque também, enfim, fazem ao fim de semana ou à noite. Mas se por acaso houver uma ou duas pessoas numa família em teletrabalho de alguma forma recorrente, não digo agora, mas no futuro, provavelmente a sala já deixa de ser o sítio mais indicado, não é? Portanto, enfim, até é um desafio para, pois, depende. Para o imobiliário. Exatamente. Um dos problemas que dizem é, por exemplo, estar longe da cozinha. As salas modernas agora, a minha, tem a sala toda aberta com os open spaces, não é? Está a ver o O que é que... Como? E vê daí o frigorífico. Sim, exatamente. E outra coisa, Mal, se alguém deixa um prato fora do sítio, a tendência é ir arrumar. Ou seja, uma pessoa tem que se estar a concentrar no trabalho e não nas tarefas domésticas. Okay? Muito bem. Portanto, olha, nós estamos praticamente... desculpe, só para terminar, são umas coisas que às vezes parecem óbvias, mas não são tanto. Sim, rapidamente. Que é... Eu tenho aqui umas perguntas de pessoas que estão a levantar questões e eu também lhe gostaria de colocar. Ok. Que é, só umas coisas que eu acho que é importante, que é as rotinas. Claro que há pessoas que trabalham melhor à noite, outras melhor ao dia, a menos que tenham reuniões com o Sr. Reitor às 9 da manhã, têm que estar às 9 da manhã. Mas isto pode dar autonomia para dormir a siesta depois do almoço e trabalhar mais para o fim da tarde. Isso, se as pessoas não têm um horário de trabalho estipulado, tirando quando precisam de estar com um expediente. Muito importante, vestirem-se, arranjarem-se como se fossem trabalhar. Aquela coisa de ficar de pijama em casa faz com que a cabeça não mude para o modo de trabalho. E também cria situações mais ou menos bizarras que têm aparecido nas redes sociais e no YouTube com CEOs de boxers e filhos a aparecerem atrás e por aí adiante. Ou seja, é importante ter rotinas. Cada um de nós tem rotinas. Há uns que trabalham, eu trabalho muito bem logo de manhã, há pessoas que trabalham muito melhor depois do almoço, cada pessoa, mas isto também como na vida normal. E muito importante, é muito importante que as pessoas desliguem as notificações do Facebook, do WhatsApp e por aí adiante, porque se as pessoas estão sempre a receber notificações do WhatsApp e por aí adiante, é um problema. Depois, até em termos de preconceito, eu há bocado estava a falar em preconceito. Um dos preconceitos que existem, e os meus colegas e quem é professor universitário, ou fez doutoramento, ou outra coisa qualquer, sabe perfeitamente que há este problema, que é dizerem assim: estás em sabática, não estás a dar aulas, podes-me fazer este favor. Eu lembro uma pessoa que eu muito prezo, que é uma pessoa mais velha, que disse que quando fez sabática para, já não me lembro, agregação ou para doutoramento, que a mãe dele lhe telefonava todos os dias a pedir: este ano não estás a dar aulas, tens tempo para isso, não é? E com o teletrabalho eu penso que é um bocadinho assim, que é, já que estás em casa, tens tempo para isto. Ou seja, termos de facto uma disciplina, seguirmos uma disciplina, não tem que ser necessariamente das 9 às 5, mas temos que ter disciplina,
temos que nos arranjar como se fôssemos para o trabalho. Talvez não precisamos de gravata, mas também certamente que o pijama não é boa ideia. E também fazer com que os outros entendam que estamos a trabalhar, não é? O facto de estar em casa não significa que estejamos a brincar. Olha, Exatamente. eu tenho aqui algumas questões que entretanto foram colocadas, e há aqui uma que eu acho que é muito interessante, tem a ver com a gestão de projetos. Desde já desafio os nossos participantes a colocarem as questões que quiserem para terminarmos, entretanto, a sessão e eu colocar essas questões à professora Sónia. Mas eu tenho esta da gestão de projetos que eu acho interessante, porque no fundo não é nada de novo a gestão de projetos, portanto, mas isto significa que o teletrabalho vai assentar cada vez mais numa gestão de projetos. Estou a pensar bem, Sónia? Sim, mas eu acho que quando nós falamos em gestão de projetos, isso já está a acontecer na fase pré-Covid. Correto. Ou seja, estas ferramentas de ferramentas digitais, como ferramentas colaborativas, já estão a ser muito usadas no trabalho. É preciso, mas é ter a cabeça. Nós temos que pensar uma coisa. Estamos a pensar em pessoas de gestão de projetos, pessoas tecnológicas, com destreza tecnológica, com abertura para trabalho autónomo, e essas pessoas já estão habituadas a trabalhar à distância. Muito bem. Portanto, digamos, quem está habituado a gerir projetos talvez tenha algumas... Para além depois, obviamente, da literacia digital que vai ser claramente necessária. Olha, Sónia, diga-me o seguinte, quer nos deixar aqui alguma recomendação para o futuro? Para o pós-pandemia? Eu tenho tantas recomendações sempre. A recomendação, por exemplo, uma das partes que nos preocupa, pelas pessoas que eu conheço, que são professores do ensino secundário, trabalham muito e que nem sempre são reconhecidas. Eles estão com um problema grave, que é os alunos, muitos não têm computador. É a realidade do nosso país. O que é que acontece? Que neste caso há muitas famílias, mesmo com os universitários é diferente, porque geralmente os universitários têm um computador, agora é que têm os irmãos mais novos e às vezes o pai e a mãe que não têm computador, portanto isto é o computador não no sentido de pessoal, computador pessoal. Pronto. E o que é que acontece? Nós temos que ver que se gasta dinheiro em tanta coisa, e eu sei que nós vamos estar numa fase aqui complicada, mas nós precisamos, eu já vi nisso em muitos países, eu lembro, nós tivemos aqui há uns anos aquela experiência com Magalhães, que não, enfim, mas tenho visto em muitos países, eu lembro, por exemplo, na Turquia, todos os miúdos tinham um tablet. Já, sei lá, 4 ou 5 anos, todos os miúdos tinham um tablet. Há imensos países que isso acontece. Eu acho que se nós queremos ter que a próxima geração seja uma boa geração, nós temos que lhes dar ferramentas tecnológicas e ferramentas de trabalho e por aí adiante. Não podemos estar a poupar nos alfinetes e depois a gastar noutras coisas. E eu penso que isto era muito importante, que era dotar os alunos e muitas vezes os professores. Às vezes há professores que não têm os meios tecnológicos assim tão como nós achamos. Dotar primeiro que tudo os alunos e os professores de secundário, isso é importantíssimo. Depois, das próprias pessoas. Eu acho que eu já vejo muita gente que faz, isto depende dos trabalhos, não é? Muita gente a fazer, a usar o trabalho em casa, por várias razões. Demora menos tempo, consegue-se concentrar melhor e o que seja. Até muitas vezes há pessoas que têm segunda casa e vão para a segunda casa a algumas alturas. Muitas pessoas marcam reuniões à quarta, à terça e à quinta e os outros dias estão em casa ou vice-versa. Há várias empresas que estão a fazer isso. Por exemplo, a Universidade de Palermo, em Itália, coitados,
já usavam 3 dias em casa, os seus funcionários, investigadores, docentes, 3 dias em casa. A Telecom de Itália permite a que os funcionários, desde que a tarefa não é para a empregada da limpeza ou para a pessoa que está a tirar fotocópias ao colega, mas quem está em tecnologias de informação e a parte de gestão e por aí adiante, quando as tarefas permitem, podem estar até 4 dias em casa. Okay? Há, por exemplo, na Alemanha, uma enorme empresa de seguros permite que toda a gente que tenha filhos até aos 18 anos fique em casa, tendo uma reunião por mês. Nessa reunião por mês redefine o horário de trabalho. Isso é alemão, com um horário de trabalho alemão. Nós temos que pensar, e os alemães à partida cumprem, os portugueses têm dias. Esta nova geração eu acho que já vai cumprir. Por exemplo, esta empresa da Alemanha, de seguros, reporta um absentismo de menos 20%. Ou seja, as pessoas faltam menos por questões de saúde, faltam menos para acompanhamento de filhos e por aí adiante. Em Indira, em Espanha, o funcionário pode estar de 25% a 80% em casa e, se eu continuar a pensar, há 500.000 situações destas, em que as empresas permitem que a pessoa fique em casa. Só que, claro, para haver um controle, nós temos que pensar que as pessoas que nós conhecemos que trabalham no Magalhães Lemos ou no São João têm que ir pôr o dedo, ou seja, têm a hora de entrada, há um controle da entrada, há muita gente que pica ponto, não é? As tarefas dependem. Isto é com certeza é a minha visão de apaixonada pelo desporto, que é para objetivos, um trabalho por objetivos. Eu sei que nem todas as pessoas estão focadas nos objetivos e, sobretudo, nem todos os supervisores permitem uma coisa dessas. Olha, eu vou pegar exatamente nessa sua afirmação para lhe colocar a última questão e depois encerramos este webinar, que é isto. O que é que o rugby lhe ensinou que pode ser útil neste contexto? Bem, o meu desporto, eu nasci com uma raquete na mão. No sítio em que, na terra em que passava metade do tempo da minha vida, metade passava no Porto, metade passava noutra terra, as pessoas ou nasciam com um taco de golfe ou com uma raquete de ténis. A escolha era esta. E lá em casa nós nascemos com uma raquete de ténis. A minha vida até aos 18 anos foi essa, que é, para pôr o quê? Um jogador de ténis é um trabalho muito técnico, muitas horas. Eu lembro muito pequena a bater bolas contra a parede, muitas horas, muito pequena, um trabalho muito, muito sozinho. Tem a parte dos pares, mas que os pares para uma mulher eu não tenho boas recordações. Eu lembro de ter, por exemplo, na final, na final do sub-16 ou sub-18, o meu parceiro, aquilo funcionava. A final, ou seja, estamos a falar na final do Campeonato Nacional, aquilo era homem contra homem quase, que era, o meu parceiro dizia Sónia encosta, que era descia, ou seja, aquilo, os pares eram diferentes. Mas voltando ao ténis, o ténis é muito técnico, ou a pessoa treina muito, físico, mental, técnico, ou está tramada, e muitas vezes é andar com uma raquete, ir de comboio para Lisboa, muitos novos, e nós vamos aprendendo isso, a estar sozinho, que eu acho que muitas vezes o problema das pessoas é não aprendem a estar sozinhos. Depois, a minha vida de desporto, por exemplo, eu tenho as minhas preparações muito individuais, ou seja, eu tenho esta parte individual, a preparação para as meias maratonas, neste momento a meia maratona de maio já não vai acontecer, mas portanto tem que se ajustar aqui o plano, muito trabalho individual, ok? Ou seja, muitas vezes se chove torrencialmente ou se uma pessoa dormiu menos bem ou está preocupada com uma coisa qualquer, nem sempre é um glamour enorme de ir correr os 12 km por dia que eu costumo fazer. Nem sempre apetece. Às vezes é uma grande chatice, mas é um foco. Okay? Em termos de rugby,
o rugby, o rugby é uma paixão muito mais, uma paixão mais recente. E o meu filho é que joga rugby e sou uma apaixonada de rugby. Vou ver os jogos, adoro ir aos jogos internacionais todos e por aí adiante. O rugby tem a parte de... São 15 jogadores, cada um tem uma posição definida. Ou seja, à partida os gordos estão à frente de tudo, os magrinhos e ágeis estão lá atrás, os muito altos são os terceiras e por aí adiante. Ou seja, cada um tem características, não são estereótipos, cada pessoa, o gordo, o baixo, o alto, o entroncado, o magrinho, cada um tem. Mas muito importante aqui não é o ágil, o número 15, o que marca o ensaio, ou por aí adiante, que é mais importante da equipa. Muitas vezes é o gordo que está à frente, ok? Ou seja, o rugby, por exemplo, no Scrum, tem uma forma de 3, 4, 5, 6, estão os jogadores ou seja, o talonador, por exemplo, a parte da frente, o jogador número 2, o talonador, tem que estar com os dois colegas. Se um deles falha, aquilo cai tudo. E eles não conseguem ficar com a bola. Ou seja, Sónia, só para fazer aqui o resumo, eu diria, de facto, vamos ter que aprender ainda mais a trabalhar em conjunto. E eu diria isso, a sua experiência do rugby claramente mostra isso, mas a sua experiência do ténis mostra outra coisa, que é a responsabilidade individual de cada um é muito maior. Exatamente. Ou seja, o facto de irmos para casa em teletrabalho, isto não é necessariamente mais relaxante deste ponto de vista. Olha, que bom, vou para casa, até vou estar ali mais descansado. Uma coisa é verdade, temos que ser mais responsáveis. Muito mais responsáveis. O desporto e a música. Vai ter que trabalhar mais, é isso mesmo. E a música, quem é da música, e eu não, essa parte deles não passou por aqui, pelo som, mas quem tá ligado à música reporta de uma forma igual ao desporto, que não é treinar, é ensaiar, estudar e por aí adiante. E isso revela-se depois em qualidade em termos de trabalho. Por exemplo, em relação ao rugby, se um jogador não está em forma, tem que sair do 15. Vai para o banco. E se não está em forma, nem no banco está. Ou seja, são 15 pessoas, é muito bonito dizer, é o trabalho de equipa, somos todos muito amigos, mas se há um que não está em forma, ou está lesionado, saiu e dá lugar ao próximo. Ou seja, cada um de nós tem cada um dos 15 tem que saber. O rugby tem outra coisa que é muito engraçada, que também funciona, que é, eles podem estar à pancada dentro do jogo, mas não há, como no futebol, aquela coisa como é que eu hei de dizer isto? Agressividade, uma agressividade mais gratuita, não é? Exatamente. Como é que eu posso, sem ser dizer isto de uma forma muito romântica, que na verdade eu sou uma apaixonada mas isto é mesmo verdade. Eu já estive em Twickenham, por exemplo, que é um dos sítios com 80, 90 mil adeptos, com jogos importantes de um lado e do outro, e toda a gente a aplaudir, ao contrário do futebol. Tirando isto para a vida real. Há um confronto, mas há sempre uma simpatia. Ou seja, aquilo que muitas vezes se vê é as pessoas que estão em confronto numa reunião, saem da reunião, é a mesma coisa, saem da reunião, a vida continua para a terceira parte do rugby. E há outra parte importante, que é as decisões, e isso eu tenho pautado muito na minha vida. Nós até devemos nem concordar, mas são nós não podemos insultar o árbitro, é aquela pessoa que manda no jogo. Muito bem. Olha, muito obrigado, foi um gosto tê-la connosco. Eu falo muito. Não, foi ótimo, os comentários têm sido excelentes. Foi um gosto termos tido esta plateia.
que nos está ainda a ouvir, é de facto mais difícil, porque nós não temos o rosto das pessoas, não temos aquele contacto pessoal, mas eu sei, até porque a audiência manteve-se inalterada, só há 2 ou 3 minutos é que começaram a sair, porque de facto estamos na hora, mas ainda estamos com 40 pessoas em linha, e agradeço muito a todos, é um prazer ter-vos aqui, ter tido a Sónia, ter tido a Cristina também a falar, e em breve, provavelmente para a semana, no pós-Páscoa, vamos ter um novo webinar e avisaremos todos para que possam também estar presentes. A todos, o nosso muito obrigado, uma feliz Páscoa. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada.